Daí, pessoal, mais uma resolução. Sobre uma mesa há 12 bolas numeradas de 1 a 12, 6 bolas são pretas e 6 brancas. Essas bolas serão distribuídas em 3 caixas indistinguíveis, com 4 bolas cada uma. Escolhendo aleatoriamente uma caixa de uma dessas distribuições, a probabilidade de que essa caixa contenha apenas bolas pretas é. Então eu tenho 6 bolas brancas e 6 pretas, totalizando 12 bolas. Essas bolas de forma aleatória serão distribuídas, né, serão colocadas dentro de 3 caixas. E aí eu vou sortear também de forma aleatória uma dessas 3 caixas. E aí eu preciso conhecer a probabilidade de que dentro dessa caixa, dentro dessa específica caixa que eu venha a sortear, eu encontre apenas bolas pretas. Para ajudar no raciocínio dessa resolução, eu preparei aqui os desenhos, né, para deixar essa resolução mais interessante. Aqui, ó. Eu tenho então as 6 bolas pretas, aqui, ó, 6 bolas pretas e as 6 bolas brancas. E aqui abaixo eu tenho 3 caixas, eu tenho 3 caixas em 3 níveis. Então aqui eu vou chamar de situação A. Aqui eu tenho a situação B. E aqui eu tenho uma situação C. Bom, primeiro eu vou fazer o cálculo do seguinte. Vou calcular todas as formas de fazer com que essas 12 bolas se embaralhem. Então olha que eu vou pensar. Estou pensando nessas 12 bolas como se fosse uma fila de bolas. 12 bolas enfileiradas, formando aí uma linha, né, de 12 bolas. E aí eu posso trocá-las, essas bolas, de lugar. Por exemplo, eu posso tirar essa bola daqui e por aqui. E aí eu pego essa e ponho, por exemplo, aqui na primeira. E ponho a primeira e ponho aqui. Enfim, eu começo a embaralhar essas bolas. Mas eu posso pegar, por exemplo, essa aqui, trocar com uma branca, jogar essa branca aqui. Enfim, eu vou embaralhar essas bolas. Então, o embaralhamento dessas 12 bolas pode ser feito através do seguinte cálculo. Permutação de 12 elementos, são as 12 bolas, com repetição de 6 que são pretas e 6 que são brancas. Então, isso decorre desse conceito aqui, ó, permutações com repetição. Permutação de n elementos com as repetições A, B, C, D e assim por diante. E aí a fórmula diz que é o fatorial do total de elementos a serem permutados dividido pelos fatoriais das repetições. Fatorial de A, que multiplica fatorial de B, que multiplica fatorial de C, e assim por diante. Então isso aqui é utilizado para encontrar o embaralhamento de um grupo de elementos com repetição. É justamente o que eu tenho aqui. Eu tenho 12 elementos com 6 elementos repetidos de cor preta e 6 elementos repetidos de cor branca. E aí eu vou só embaralhar. Essa disposição aqui de bola preta, 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 branca, 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 é uma das filas possíveis. Mas eu poderia ter, por exemplo, bola preta, 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 aqui uma branca, outra preta, outra branca, como são 6, aqui mais uma branca e mais uma preta. Aí tu vê que eu já usei todas as pretas, não tem mais uma, então eu vou colocar mais uma preta aqui. E aí depois branca, 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 ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas pretas. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas brancas. Só que elas estão posicionadas de outra forma. E aí então eu vou calcular através dessa expressão aqui, ó, permutação com elementos repetidos, todas as filas possíveis. Então aqui eu tenho um exemplo de uma fila possível. E aqui eu tenho outro exemplo de uma fila possível com esses elementos. Então o número de possibilidades é dado por fatorial do total de elementos dividido pelo fatorial das repetições. Então aqui eu tenho fatorial, aqui eu tenho 12, né, o total de elementos, e aqui as repetições 6 brancas e 6 pretas. E aí eu vou aplicar isso na expressão. Então fatorial do total, fatorial do 12, divide pelo fatorial das repetições, 6 fatorial e 6 fatorial. Vou desenvolver isso até o 6, né? 12 vezes 11
vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Aqui eu seguro no 6, isso é o para simplificar esse fatorial. Aqui eu tenho 6 fatorial, que eu vou cancelar logo em seguida. E esse outro 6 fatorial aqui eu já vou aplicar o conceito. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nem precisa. Fazendo as devidas simplificações. 6 fatorial com 6 fatorial. Aqui eu tenho, por exemplo, 4 vezes 3, 12. Aqui eu tenho ainda 5 vezes 2, 10. Eu tenho ainda a simplificação aqui. 6 é 2 vezes 3. Então eu posso, aqui o 6 ó, é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então eu posso simplificar esse 2 com esse 8, que dá 4. E simplificar esse 3 com esse 9, que dá 3. Isso está resultando para mim, permutação de 12 elementos, com 6 repetidos e 6 repetidos. Está me dando 11 vezes 3 vezes 4 e vezes 7. Então 11 vezes 3 vezes 4 vezes 7. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7 dá 84. Então isso é o mesmo que 11 vezes 84. E aí 11 vezes 84, vou fazer aqui no rascunho, 84 vezes 11, 1 vezes 4, 4, vezes 8, 8, 1 vezes 4, 4, vezes 8, 8, 4 dá 12, vai 1, 9, 924. Ok, então aqui eu tenho 924. Bom, esse 924 é o total de filas possíveis. Bom, eu quero lembrar para ti que eu estou tratando de um exercício de probabilidade. Probabilidade pelo conceito é dado pelo quê? Probabilidade que algum evento aconteça é dado pela razão entre o número de vezes que essa coisa acontece, que esse evento se manifesta, sobre o total de resultados possíveis para esse acontecimento. Então, o total de resultados possíveis, bom, eu já fiz aqui, ó, deu 924. Então, isso aqui é o total. Já sei que é o meu denominador aqui da expressão que define probabilidade. Falta agora os casos favoráveis. Bom, o que são os casos favoráveis? São os casos onde eu tenho 3 bolas pretas na mesma caixa. Então, eu vou partir do princípio seguinte. Olha só, eu vou fazer com que nessa situação A aqui, eu tenha uma bola preta aqui, uma bola preta aqui, uma bola preta e outra bola preta. Então eu tenho 4 bolas pretas nessa primeira caixa. O resto não importa. Aqui pode ser qualquer tipo de bola. Todas brancas, brancas e pretas, não importa. Aqui qualquer tipo de bola. Agora eu vou fazer com que as 4 bolas pretas fiquem na segunda caixa. Então eu tenho uma outra possibilidade. As 4 bolas pretas ficando na segunda caixa. E o resto também, né? Não importa o que aconteça nas outras 2 caixas. Até porque em nenhuma das outras 2 caixas eu terei bolas pretas de novo. Todas elas. Por quê? Porque o total são 6 bolas pretas. Se 4 ficam em uma caixa, no máximo que eu terei de bolas pretas para uma segunda caixa é 2. Então não tem como ter uma segunda caixa também com bolas pretas todas. E a situação C é quando as 4 bolas pretas fiquem na terceira caixa. Então aqui estão as minhas 3 situações favoráveis. É o meu F aqui, ó. Ou eu tenho as bolas pretas na primeira caixa, ou na segunda ou na terceira. Porque o resto aqui, ó, não importa a maneira pelo qual as bolas aconteçam nas caixas. Bom, então o que está acontecendo aqui, ó? Nessa primeira caixa, o que eu tenho? Eu tenho que essas bolas eu não vou mexer. Eu vou deixar aqui, ó, fixas essas bolas. Essas bolas eu deixo fixas. E essas outras aqui, ó, eu permuto do jeito que eu quiser. Porque não importa a posição dessas outras bolas, as 4 pretas estão garantidas na primeira caixa. Então isso aqui gera um cálculo de permutação de 8 bolas,
que é o total das bolas que sobram para as duas caixas. 8 bolas. Nessas 8 bolas eu tenho o quê? Eu tenho 2 pretas e tenho 6 brancas. Então eu tenho repetição aqui, ó, de 6 brancas e 2 pretas. Aí eu uso a mesma expressão de permutações com repetição, 8 fatorial, e aqui eu tenho 6 fatorial e 2 fatorial. E aí eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E aqui eu tenho 6 fatorial e aqui 2 fatorial. Eu vou cancelar aqui 6 fatorial com 6 fatorial. Esse 2 fatorial aqui é o mesmo que 2. Então eu posso simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 8 que dá 4. E aí resta para mim aqui 4 vezes 7, 28. Então eu tenho 28 formas de fazer com que as 4 bolas pretas fiquem na primeira caixa. Então essas 28 aí são os embaralhamentos das demais bolas nas outras duas caixas. Eu estou fixando a primeira caixa com bolas pretas, que é o que me interessa. Se eu fixar a segunda caixa com bolas pretas, nota que eu vou continuar embaralhando, ó, 8 bolas da mesma forma, né? Da mesma forma, 8 bolas com repetição de 6 e 2. Então aqui de novo, ó, eu tenho 8 bolas para embaralhar, né? Para distribuir dentro das duas caixas. 8 com repetição de 6 brancas e 2 pretas. Logicamente que o cálculo é o mesmo, e isso vai também resultar 28. E na terceira caixa, mais uma vez, eu vou fixar nesta terceira caixa aqui as bolas que são pretas. Aqui, ó, então isso aqui eu não vou mexer. Vou garantir que as bolas pretas fiquem na terceira caixa, assim como aqui eu garanti que elas ficassem na segunda. E vou embaralhar somente essas outras 8 bolas. E o embaralhamento dessas 8 bolas acontece de 8 elementos, com repetição de 6 e de 2. Logicamente, já fizemos esse cálculo e dá mais uma vez 28. Então, nota que nos casos favoráveis aí, eu tenho 28 mais 28 mais 28. Então, na realidade, eu tenho 3 vezes 28. Eu tenho 3 níveis de situação de casos favoráveis, nível A, B e C. Então isso me dá 28 mais 28 mais 28, fazendo um rascunho aqui, ó, 28 vezes 3, e isso me dá 60, 84. Então eu tenho 84 casos favoráveis a princípio. Aí eu vou botar assim, ó, a princípio eu tenho isso, ó, 84 sobre 924, tá? Mas isso é a princípio. Por que que é a princípio? Porque observa que seria essa resposta se eu pudesse abrir, ou se eu pudesse pegar as 3 caixas. Porque eu tenho ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Então eu tenho 3 situações. As 3 situações juntas, ou seja, eu observando as 3 caixas, podendo escolher 3 caixas, eu tenho 84 dentre 924. Mas observa que ele diz a probabilidade de que eu vou escolher aleatoriamente uma caixa, uma das 3. E eu quero que essa uma das 3 tenha apenas bolas pretas. Então observa que no nível A, por exemplo, eu tenho uma caixa com bolas pretas, mas eu corro o risco de escolher a segunda caixa, e aí eu não estarei escolhendo uma caixa com bolas pretas. Ou eu posso escolher a terceira caixa e também não estou escolhendo as bolas pretas. A mesma coisa acontece nesse nível B aqui, ó. Eu tenho uma caixa que tem bolas pretas, mas eu corro o risco de não escolhê-la, porque eu posso escolher a primeira ou a terceira. Então observa que em cada situação aí eu tenho 1/3 de chance de escolher. Então na realidade, a probabilidade de que esse evento aconteça, favorável sobre o total, é de 1/3 vezes 84 sobre 924. Por que isso? Porque eu vou escolher uma das 3 caixas, né? Então, quando eu escolho uma delas,
eu tenho 1/3 de chance de tomar a caixa com bolas pretas, porque se eu pegar esse nível A, por exemplo, como eu te expliquei antes, eu posso de repente escolher aqui, ó, e aí eu não pego bolas pretas, não foi favorável para mim, ou essa terceira caixa também não. Então eu tenho 1/3 de chance quando eu escolho apenas uma delas. Se eu pudesse abrir as 3 caixas, pudesse olhar o interior das 3 caixas, qual a chance de ter uma caixa com bolas pretas? Bom, aí seria 84 situações de 924. Se eu pudesse abrir as 3 caixas. Mas como eu vou abrir apenas uma delas, eu tenho que, dentro desses 84 casos, ainda ter a sorte, né, de escolher a caixa certa. Isso é 1/3 de 84. Então, 1/3 vezes 84, 924 avos. Eu posso fazer simplificações aqui, ó. Por exemplo, eu posso simplificar 84 por 3 aqui. Eu posso, sabe que 84 e o 924 são... O 924 ele é múltiplo do 84, né? Lembra que o 924 surgiu de 84 vezes 11, lembra? Foi daqui, ó. 11 vezes 84 de 924. Então, se 11 vezes 84 dá 924, é porque se eu simplificar isso aqui, ó, por 84, o que vai encontrar-se aqui? Aqui eu vou continuar com 1/3 vezes 84 por 84 é 1 e 924 por 84 dá 11. E aí 1 vezes 1, 1, 3 vezes 11, 33. E aí sim, essa é a probabilidade de eu escolher uma das 3 caixas e ter vamos dizer assim, a sorte, né, de ter aí a caixa com as bolas todas pretas, ok? Ficamos então com a alternativa A. Espero que a resolução tenha te ajudado nos seus estudos. Deixo meu forte abraço e até a próxima.